Você que teve paciência de assistir os dois primeiros vídeos, que são bem teóricos, hoje é um vídeo bem mais prático e mais rápido e simples também. Então, a gente vai aprender o que que é uma variável hoje em algoritmos, quais são os tipos de dados que a gente pode atribuir para essa variável e vamos fazer alguns exercícios ao final, além de conhecer um pouco do símbolo de atribuição, fatídico símbolo de atribuição. Então, a estrutura geral de um algoritmo que a gente vai usar ao longo das videoaulas é esse aqui. Então, essa é a carcaça que a gente vai usar. Sempre vai ter esses símbolos que estão esses nomes que estão em negrito. Então, sempre vai aparecer algoritmo. Depois a gente vai colocar o nome do nosso algoritmo, que vai descrever para que serve esse algoritmo. Então, tem que ser um nome significativo. Não basta a gente chamar de algoritmo abobrinha, tem que dizer o que faz o algoritmo. Então, se eu estiver fazendo um algoritmo que calcula a área do trapézio e mostra para o usuário, então eu tenho que dizer algoritmo área do trapézio, algo nesse sentido. Depois a gente vai ter a segunda parte da nossa estrutura do algoritmo, que é a declaração de variáveis, que tem aquela palavrinha reservada ali, var, que a gente vai sempre dizer para que sabemos que ali começa a declaração das variáveis. Depois, início, para dizer que ali vamos começar todas as nossas expressões e instruções. Então ali começam os passos de fato do nosso algoritmo. E fim para indicar o final. Então vocês podem estar se perguntando, mas por que eu uso uma estrutura nesse sentido? Por que eu uso essas palavras reservadas ali, essas palavras específicas para delimitar o meu algoritmo, as partes que ele tem? Na vida real, numa linguagem de programação de alto nível, a gente usa isso. A gente tem que dizer para o compilador ou para o interpretador aonde começa um trecho de código, onde é que ele termina. Então, para ir se acostumando com isso, a gente vai começar a fazer isso também no algoritmo. Então, aqui a gente tem, como eu já falei agora no slide anterior, a gente usa palavras reservadas, ou seja, são palavras que não podem ser usadas para outras coisas, a não ser porque elas estão definidas, porque elas foram reservadas para fazer. Então, por exemplo, a palavra início que a gente viu anteriormente, que era usada aqui para delimitar o início das nossas instruções, ela só pode ser usada para isso. Eu nunca vou poder usar ela em um outro sentido. Então aqui tem outros exemplos, como var, algumas que vocês vão ver ao longo das videoaulas, como faça, repita, até, enquanto, e assim sucessivamente. Então, o que seria, de fato, uma variável? Essa informação é tudo que a gente precisa no nosso algoritmo para armazenar. Então, o que a gente precisa guardar para ser usado posteriormente no próprio algoritmo, a gente vai ter que guardar na memória do computador. Aí você pode estar se perguntando, tá, mas que desenho é esse? Que imagem é essa que tem um monte de armários ali? O professor enlouqueceu? Não. Aquilo ali é para representar uma analogia do o que acontece em memória. Então, a gente tem ali armários com seu devido identificador, o número, para saber qual armário que eu vou guardar alguma coisa. Então, se eu guardar um livro no armário 33, quando eu quiser buscar aquele livro, eu vou lá e abro o armário que está com o número 33. Se eu for na posição 34 tentar buscar esse livro, eu não vou encontrar ele. Então, a mesma coisa acontece na memória do computador. Ou seja, a gente vai ter um endereço de memória, onde é que a gente vai guardar uma informação e a gente precisa dizer qual é o nome dessa informação para conseguir obter de novo, que seria o número 33 no nosso caso, no nosso exemplo. Então a gente precisa dizer um nome para aquele tipo de dado que a gente vai guardar e dizer qual tipo de informação que eu posso guardar lá dentro. Então, aqui a gente tem um exemplo um pouco mais prático. A gente tem a nossa memória do computador, a gente tem o nome, o identificador de onde a gente vai guardar a informação. Então, nesse caso, a gente quer guardar o número de uma conta. Então, o nome da nossa variável, o identificador dela é número da conta. Ela está guardada no endereço específico de memória. E a gente pode atribuir um valor para ela. Quando a gente atribui um valor para ela, a gente passa, nesse caso aqui, o valor 4.823 para o número da conta. Em memória, naquela posição específica onde ela foi reservada, é colocado o valor lá dentro. E quando a gente quiser acessar, descobrir qual é o valor atual do nosso número da conta, a gente vai lá e acessa aquele identificador e vai ser retornado o que está guardado lá dentro da memória. Então, por isso que o nome se chama variável. Ao longo do nosso algoritmo,
esses identificadores o conteúdo deles vai sendo alterado, ele é variável, ele não é fixo. Então, isso seria uma variável em programação. Aqui alguns exemplos de algumas regrinhas que a gente pode usar para definir, a gente vai ver na sequência, e agora alguns exemplos. Então, por exemplo, a gente declarou ali a variável do tipo inteiro, que se chama idade, e quando for variáveis do mesmo tipo, a gente pode agrupar elas e separar por vírgulas. Então, a gente está dizendo ali que nota exame e nota final são do tipo real. Então, aqui eu estou delimitando que tipo de informação que cada uma das variáveis que eu estou declarando pode armazenar. E aqui algumas regrinhas que a gente vai seguir ao longo das videoaulas que a gente não pode quebrar, que cada linguagem de programação, depois que vocês forem usar, vai ter as suas próprias regras específicas. Então aqui, eu não posso ter nenhum nome de variável que seja igual a alguma palavra reservada da linguagem que eu estou usando. Eu posso agrupar palavras ou caracteres usando o underline. E eu não posso começar com número. Sempre vou começar com letra ou com um underline. Depois da letra ou do underline, eu posso combinar letra e número e underline da forma que eu quiser. Mas inicialmente eu não posso colocar número. Por que eu não posso colocar um número? Porque na vida real o compilador ou o interpretador vai pegar e vai acessar aquele identificador. Se começar com um número, ele vai achar que o que vem depois daquele primeiro número é de fato um número e não uma variável. E eu não posso ter espaço em branco, obviamente, se eu colocar um espaço em branco, eu estou dizendo que eu vou ter uma outra variável depois. E inicialmente a gente não vai ter diferenciação entre letra maiúscula e minúscula, não tem problema nenhum em pseudocódigo, mas futuramente nas linguagens de programação que vocês forem usar, a grande maioria tem diferenciação. Então aqui alguns exemplos de identificadores válidos e alguns inválidos. Então vocês podem ver ali que nome, telefone, endereço, idade de filho são todos válidos. Eu segui essas regrinhas básicas. E os de baixo ali que estão em vermelho são inválidos. Então estou começando com um número, não posso. Estou usando a palavra reservada ao algoritmo, também não posso. E assim sucessivamente. Que tipo de informação que eu posso guardar dentro de uma variável? Então os básicos, os principais são esses. A gente tem o tipo inteiro, que é um número que não está em ponto flutuante, não tem vírgula, mas pode ser negativo ou positivo. Tem o número real, eu vou usar sempre o ponto para colocar o que tem em ponto flutuante, ou seja, eu nunca vou usar vírgula, porque a gente já usa a vírgula em algoritmos para separar termos. Então, sempre usando ponto. Literal, que é texto, então tem que sempre se lembrar que o conteúdo de uma variável literal, sempre ele vai estar entre aspas duplas. Não nunca a variável, mas o conteúdo dela. Então, mesmo que seja um número, como exemplo ali, 1, 2, 3, 4, ele é um texto, uma literal. E o valor lógico pode armazenar o valor verdadeiro ou falso. Mas normalmente a gente não precisa usar tanto o valor lógico. Mas como vocês viram lá, a gente vai usar normalmente num teste aplicado direto, como a gente viu na última videoaula. Então aqui um exemplo de declaração de variáveis, já dentro da nossa estrutura de um algoritmo. A gente tem ali as variáveis nome, que é do tipo literal, idade, que é do tipo inteiro, altura, que é do tipo real, e nota 1 e nota 2, que é do tipo real. Se a gente quisesse agrupar na mesma linha, a gente poderia agrupar a altura junto com as notas. E aí depois vem o início, as nossas instruções e o fim, que agora a gente vai ver como é que a gente atribui valores para essas variáveis. Então a gente tem que usar o símbolo, que é essa seta que vem, o que está do lado direito vai ser atribuído para a variável, para o identificador que está do lado esquerdo. Por isso que ela está naquele sentido ali. E eu só posso atribuir valores do mesmo tipo. Então, por exemplo, aqui eu tenho nome, que é do tipo literal, idade, que é do tipo inteiro. Estou inserindo o conteúdo Rafael Coelho dentro da variável nome, e ali estou inserindo na sequência, a próxima instrução é inserir o valor 35 na variável idade. Quais são os erros que a gente tem nesse exemplo aqui, nesse algoritmo erros? Vocês podem ver que a gente está atribuindo um nome ali, Jorge da Silva, só que se eu não colocar as aspas duplas, ele é do tipo literal, então ele só pode receber valores literais. Então faltou as aspas, a gente não pode colocar isso. Quando eu coloco o Jorge sem aspas,
o compilador vai entender que eu estou tentando passar uma variável que se chama Jorge. E isso não existe. Né? Se eu for ver nas variáveis que eu declarei, não tem nenhuma chamada Jorge. Aqui, qual o problema que a gente tem na atribuição para a idade? A gente declarou inicialmente que a idade só recebe valores inteiros. Então eu não posso passar um número com vírgula para ele. Ele não vai aceitar um número real. Vai dar erro. Agora, no terceiro caso, eu tenho um erro nessa questão. Eu disse inicialmente que só posso valores reais. Nesse caso especificamente, não tem um erro. Por quê? Se eu colocar 2 ou 2.0, eu estou atribuindo o valor 2. Então ele aceita números reais, ele aceita também que eu coloque valores inteiros e normalmente o que acontece é que o compilador ou o interpretador assume que eu estou passando 3.0, 2.0 e 5.0. Então ali não tem não é gerado um erro. E agora um exercício bem simples. Aqui na ideia disso aqui, que nem eu falei antes, vocês podem pausar o vídeo aqui, dar uma pensada. A ideia aqui é pegar esses conteúdos que eu coloquei ali dentro dessa tabelinha e tentar identificar o tipo de informação que eu tenho ali. Então, como vocês podem ver, o zero é um valor inteiro, os valores que tem ponto são reais, mesmo que sejam valores negativos, são inteiros também. O literal é tudo que está entre aspas duplas, é um conteúdo literal. O falso e verdadeiro são valores lógicos. E é isso. Agora vamos fazer alguns exercícios. Ou seja, vamos pegar aqui. A ideia desses exercícios qual é? É dentro de uma declaração de algum algoritmo, algum problema que eu tenho que resolver, eu tenho que definir quais variáveis. Então, inicialmente, a gente só vai definir as variáveis que a gente precisa e qual tipo de dado que ela vai armazenar. Então, por exemplo, aqui a gente está pedindo para escrever um algoritmo que tenha duas variáveis inteiras, elas têm que ter os valores 5 e 7, e a gente tem que somar as duas e mostrar o resultado. Inicialmente, só vai declarar as variáveis. Depois, futuramente, vocês podem completar, ao longo vendo as próximas videoaulas, podem completar esse exercício. Se quiser mandar por e-mail, eu posso corrigir. E qual é a ideia aqui? A gente tem que, primeiro, a gente pode botar algoritmo. Vamos chamar o algoritmo de soma. Tá difícil aqui. Soma. Vou definir que eu vou declarar minhas variáveis. Aqui eu preciso de duas variáveis, correto? Então eu preciso definir dois nomes. Então, número 1, como é do mesmo tipo, vou separar por vírgulas. Número 2. Qual é o tipo de informação que eu posso armazenar dentro deles? Foi bem explícito a definição do exercício que eu preciso armazenar o valor 5 e 7. Então os dois são inteiros. Vamos partir para o próximo exercício. Vai ser bem interessante. Para vocês que estão começando agora, eu preciso fazer uma agenda. Então, meu algoritmo vai armazenar informações que uma agenda normalmente armazena. Então, eu tenho ali dados como o nome, o telefone, o endereço e o CEP. Então, vamos fazer o algoritmo agenda. Aqui vou declarar as minhas variáveis. Primeira variável, então, nome. Nome que tipo é? Nome eu só posso armazenar literal. Agora, no caso do telefone, eu também posso armazenar um literal, por exemplo, entre aspas duplas, 54, 89 e 78. Por quê? Se eu quiser armazenar dessa forma, tendo um separador, os parênteses para botar o código de área, eu tenho que colocar como literal. Se eu for colocar, por exemplo, simplesmente um número e armazenar dessa forma, eu poderia definir como inteiro o telefone. Mas eu particularmente acho mais interessante colocar como literal. A gente tem o endereço também vai ser literal nesse caso. E o CEP que cai. Endereço. E o CEP que cai no mesmo caso do telefone. Se eu for usar os separadores, eu posso colocar como literal. Então vou colocar aqui todos como literal. Então fechou mais esse. Agora um mais matemático. Então, por exemplo, se a gente quiser calcular a área do quadrado, né? Então a fórmula é aquela ali. O resultado da área do quadrado vai ser recebido pelo cálculo do conteúdo do lado dele elevado na potência
2 elevado ao quadrado. Então, inicialmente, eu vou colocar como algoritmo, como é um nome composto, vamos botar área quadrado. Vamos fazer isso com o algoritmo completo agora. Além de definir as variáveis, vamos usar o símbolo de atribuição que a gente aprendeu hoje. Então, que tipo de informação que eu preciso ter? Preciso ter o lado. A gente vai colocar algum valor arbitrário inicialmente, que a gente ainda não aprendeu como interagir com o usuário. A gente vai ver isso nas próximas videoaulas. E a área do quadrado que eu vou guardar. A gente precisa de alguma variável para o 2? Não, porque o valor 2 é fixo no cálculo. Então a gente não vai modificar esse valor ao longo do algoritmo. Então o que a gente faz? Primeiro, lado. Que tipo de informação que eu posso guardar? Um número com vírgula, porque eu posso ter cálculos quebrados. Então, tenho o lado e tenho a área do quadrado. Ambos são do tipo real. Agora vamos ter o nosso início. E eu já vou colocar o fim para não esquecer. O que vai ter aqui no meio? A gente vai ter as nossas instruções. Então, o que eu preciso fazer primeiro? Antes de qualquer coisa, eu preciso inicializar com o símbolo de atribuição o valor que eu quero. Então, se eu quiser calcular, por exemplo, a área do quadrado tendo o lado 78, eu vou primeiro inicializar a variável lado com o valor 78 e depois, finalmente, vou calcular a área a partir de tudo que tiver do lado direito vai ser jogado para o lado esquerdo, para o identificador da área. Então, vou ter lado elevado, vou usar o símbolo aqui de potência, ao quadrado. É isso. Então, por hoje é isso. Quem quiser, tiver dúvidas, como sempre, pode mandar por meu e-mail aqui, rafaelvc2@gmail.com, e até a próxima videoaula.